Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, iniciando com vocês aqui pelo rádio e pelas nossas plataformas digitais, mais uma semana do Agir de Deus, e estamos felizes, minha gente, porque Deus está no controle de tudo e Ele cuida de cada detalhe, então fica tranquilo, Deus tem provisão para você no dia de hoje. E hoje, iniciando mais uma semana aqui pelo rádio, como eu já disse, hoje dia 9 de setembro, segunda-feira, estamos nos 40 dias proféticos e hoje estamos completando o 22º dia, hein? Estamos orando por você, com você, e já quero convidá-los, hein, para o próximo final de semana. É isso mesmo? Sim, o próximo final de semana, dia 15 de setembro, vamos nos reunir aqui em Curitiba para o nosso grande encontro de fé e milagres. E você é o meu convidado especial, ou o nosso convidado especial. Você não pode faltar. Você de Curitiba, da região metropolitana, do litoral do Paraná, você do Brasil. Se puder vir para Curitiba, venha. Dia 15 de setembro, às 15 horas, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Vem com a sua família, tem um amplo espaço ali, uma sala bem especial para receber você para uma tarde do Agir de Deus. Vem com a gente, você que nos ouve pelo rádio, ou seja, se você está ouvindo esse convite é para você, obviamente, então vem com a gente. É próximo domingo, hein? Hoje é segunda, dá tempo aí de você se programar e vem com a gente. Vai começar às 15 horas e vai ser tremendo o Agir de Deus, tá bom? Bom, vamos para a palavra. A gente está falando, pessoal, desde a semana passada, nós estamos falando aqui sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A gente está tirando algumas lições para nós, né, para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada, né, para a nossa jornada da fé, baseado aqui na história de Paulo. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você em Atos dos Apóstolos, né? Atos capítulo 14, aqui fala sobre que o evangelho ele é pregado em Icônio, Listra e Derbe. E houve ali sucesso nesta caminhada, mas também teve ali alguns problemas. E é isso que eu quero ensinar você para entender o seguinte: quando você faz algo, quando você ouve a voz de Deus, quando Deus te dá um direcionamento para algo na sua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, no teu ministério, tem que entender que se Deus falou, então faça, que vai dar certo, vai ser bênção. Mas é claro que nas entrelinhas da vida vai ter algum tipo de situação, de desconforto às vezes, que você vai ter que encarar e ter fé para resolver. Eu falei, acho que a semana passada, em uma outra emissora, que a gente tem várias programações, e justamente sobre a importância de você investir na sua fé. Você tem que aprender a se fortalecer na fé. Tanto é que Jesus, certa ocasião, ele disse justamente no Evangelho de Lucas, ele falou algo sobre a questão da sua vinda e se porventura acharia fé na terra. Olha que interessante, Lucas capítulo 18, olha que interessante isso aqui, o verso, quer ver o que ele diz aqui, ó, o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então você vê que se está perguntando, vai achar fé na terra? Então, você tem que cuidar da sua fé, meu amado e minha amada. Você tem que se fortalecer no Senhor, em Deus, na palavra de Deus. A Bíblia relata sobre o autor da fé. Quem que é o autor e consumador da fé? É Jesus. Jesus é a palavra, Jesus que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Pois bem, e diante de tudo isso, o apóstolo Paulo, então, ele estava ali realizando o seu trabalho missionário, né, de implantação da obra de Deus, né? Ele estava ali realmente levando a mensagem de Cristo aos povos, às pessoas. E Atos capítulo 14, o verso 21, 22 e 23 diz assim:
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Interessante, né? Porque aqui ele estava anunciando o evangelho e onde ele evangelizava, ele fazia ali muitos discípulos. É o que Jesus quer que você faça. Jesus falou assim, olha, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então eu estou ensinando esses dias numa linguagem simples, com a base aqui na história de Paulo, quando ele então agora começa a pregar o evangelho. Antes Paulo tinha lá o seu nome, o Saulo de Tarso, ele perseguia o povo de Deus. Agora ele passa a ser perseguido, mas ele estava cumprindo a sua missão. Quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus encontrou ali Saulo foi repreendido pelo Senhor, foi feita uma pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Jesus perguntou, por que você está me perseguindo? Porque ele estava perseguindo as pessoas que seguiam a Cristo. Então eu quero confortar o seu coração e dizer o seguinte, se porventura você esteja ou venha a estar sendo perseguido por alguma situação, por amor a Jesus, por amor ao evangelho, por amor àquilo que você crê em Jesus e está fazendo a coisa certa, se você está sendo perseguido, dê glória a Deus, porque vai ter vitória para você. Vai ter vitória para você. Deus está mandando dizer o seguinte, não tenha medo. Não tenha medo das intimidações. Não tenha medo de intimidações humanas, porque o Deus que te chamou para me ouvir nesta manhã, o Deus que te escolheu para que você sintonizasse o agindo Deus que impedirá neste momento, esse Deus é poderoso para mudar situações, para mudar rotas. Ele tem poder de mudar, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então tenha esta fé, porque onde você for, que você possa fazer a diferença, como os homens de Deus fizeram. Paulo e tantos outros, eles pregavam o evangelho. Então que você, amado e amado ouvinte, seja um comunicador também da fé. Que você seja também uma pessoa que venha se conectar com outras pessoas, não só para ter novas amizades, mas que Jesus, o Cristo que você serve, você possa compartilhar a fé que você tem em Jesus e falar do amor de Jesus aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de faculdade, aos seus vizinhos, parentes, enfim, você está entendendo? Então, se você me ouve é porque Jesus quer te abençoar, mas Ele quer também, ok? Ele quer também que você seja uma pessoa que leve a palavra de Deus a outras pessoas. Eu disse semana passada e vou repetir agora, eu não estou dizendo que você precisa ser um pastor, um líder espiritual para pregar o evangelho, não. Todo cristão, todo aquele que declara a sua fé em Jesus Cristo, ele se torna um representante de Jesus, ele tem a missão, ele tem o compromisso de levar a fé de Cristo que está na sua vida, você levar para outras pessoas. Então, conforme Paulo pregava, nas cidades que ele passava, muitos se tornavam discípulos de Jesus. E o que acontece? Ali estava sendo confirmado o ânimo dos discípulos, né? E ele sempre ali os encorajando a permanecer na fé, nas verdades de Deus, fé, de fidelidade, ser fiel a Deus, seja fiel até o fim. Aproveite esse momento profético, esse momento em que estamos nesses 40 dias proféticos, e hoje estamos completando o 22º dia, exatamente, o 22º dia. Justamente, eu tenho pedido a Deus, Deus falou no meu coração, seria um período de alinhamento espiritual, ou seja, aquilo que está desalinhado com os projetos de Deus, Deus estaria entrando em ação. Então creia que Deus está falando contigo hoje. Ele quer corrigir alguma área da sua vida que está fora dos propósitos de Deus. Deus quer colocar ordem. Então eu quero que você declare e diga: Jesus,
entra na minha vida. Jesus, entra no meu lar. Jesus, faz um milagre em mim, faz um milagre na minha família. Corrija, Senhor, o que tiver que ser corrigido. É isso, e Deus vai fazer. Creia nesse momento profético. Por quê? Porque Ele está dizendo o seguinte: permaneça na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então nós estamos vivendo uma época, e essa época ela está assim, como se diz assim, está afinando para o nosso lado, né? Para os cristãos. Você tem que se posicionar. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Não tem meio termo, ou é ou não é. Você tem que decidir. Decida-se. Não fique se contentando apenas com as histórias bíblicas, né? Não fique apenas recitando textos bíblicos assim, sem sentido, sem pensar melhor. Entenda, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aqui contém o nosso manual de fé e prática. Então, meu amado, não seja apenas um leitor, não seja apenas um admirador do Evangelho, porque hoje em dia tem muito disso, principalmente no Brasil, né? As pessoas admiram a mensagem, as pessoas admiram. Uma ocasião alguém disse para mim assim: pastor, eu gosto muito de te ouvir falar, eu gosto muito da maneira que você prega. Eu fiquei feliz? Fiquei. Só que eu pensei o seguinte, falei assim, amém, glória a Deus, toda a honra e glória ao Senhor Jesus, mas não fique apenas feliz por me ouvir. Quero saber, você entregou a sua vida para Jesus? A mensagem que eu tenho ensinado aqui está te ajudando a se aproximar de Jesus? Isso que me importa. A minha maior alegria é quando alguém diz: pastor, o senhor ensinou algo, eu coloquei em prática e deu certo. Pastor, o senhor orou por mim e eu alcancei a minha bênção. Eu fui curada, eu fui abençoada, a minha família está sendo salva. Então a gente gosta o quê? Desse tipo de resultado. Ou seja, não apenas um elogio, não. Não, elogio não é suficiente. Tem elogio que é verdadeiro e tem elogio que é falso. Então, o que eu quero que você entenda, que o importante é você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você confessar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus. E assim fazendo, você vai ser como Paulo, você vai ser enviado para lugares, para trabalhar, para montar uma empresa, para fazer um negócio, mas dentro disso você vai levar fé e você vai poder também semear aquilo que Deus já plantou dentro de você, você vai semear para outros. E quanto mais você ajuda o próximo, levando salvação, falando sobre Jesus às pessoas, mais Deus vai encher você. Você nunca vai ficar vazio, entendeu? É isso que Deus está falando para todos nós. Então anuncie com fé, ande por fé. Por quê? Porque Paulo pregava com fé, Deus curava as pessoas pela fé, Deus usava Paulo, Barnabé e tantos outros homens de Deus. Então o dever de casa que eu deixo para você, leia o capítulo 14 de Atos e você vai entender todo esse histórico que eu estou falando para você neste dia. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer porque estamos iniciando aqui pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais, de plataformas de áudio. Estamos iniciando mais uma semana de fé e milagres e pedimos a bênção debaixo dessa unção profética, Senhor. Abençoa, desperta os que dormem, aviva o espírito, a alma, o corpo dessa pessoa, renove as forças de cada um deles e onde chega essa palavra, onde chega essa oração, possa chegar ali a salvação, a cura divina, a libertação, o suprimento financeiro. Senhor, abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, abençoa Guaratuba e litoral e em todas as partes nós estamos chegando com essa programação. A bênção do Senhor Jesus alcance a todos os ouvintes e respectivamente as suas famílias, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, Pai. No poderoso nome de Jesus, abençoa também aqueles que semeiam uma oferta financeira, uma semente financeira no Agindo Deus. Abençoa cada um deles e que ainda hoje eles tenham uma grande colheita sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.